de água da bomba. Agora, a atividade foi desenvolvida para fazer com que isso aqui, ó. Isso aqui chama o quê? Porta lógica. Aí essa porta lógica aqui, ela vem para fazer uma simulação aí da computação, certo? Onde você trabalha com... Deixa eu colocar o programinha aqui. Fica melhor. Aí, ó. Agora vai ficar melhor. Aqui, ó. Então, esse sistema de porta lógica veio para simular aí, certo? A linguagem computacional. Como? Porque na linguagem computacional nós temos aqui sinal analógico e sinal digital. Aí o que é o sinal digital? Você pensa que a sua lâmpada tá ligada, a gente fala que é 1. Certinho? Vê se vocês entendem isso aí que eu vou falar. Se a lâmpada da sua casa tá ligada, é 1. Se a sua lâmpada da sua casa tá apagada, é 0. Beleza? Se tá ligado, é 1. Se tá desligado, é 0. E o que isso a gente chama de digital. E o analógico, professor? O analógico já é diferente. Analógico, ele tem condição de ficar de 0 e 1, só que a gente fala que é 0 a 100%. Professor, dá um exemplo aí, que nem o senhor está falando. De 0 a 100%, você tem, exemplo, a velocidade do ventilador. A velocidade do ventilador, você fala, não, seguinte, ó, eu não quero 100% de velocidade, eu quero 50% de velocidade, ó. Aí você deixa lá, por exemplo, na velocidade 3. Ah, não, não quero 50%, eu quero aí, no caso aí, ó, certo? Eu quero 10% de velocidade. Aí, por exemplo, você deixa lá na velocidade 1. Entendeu? Então, isso aqui é analógico. Aí você fala, professor, mas seja mais claro, computador trabalha com isso? Sim, então, por exemplo, você está vendo aqui a imagem que o professor Alan está falando para vocês, essa imagem que vocês vê, o computador não entende o que é imagem. O computador entende o quê? Ele entende uma linguagem computacional que a gente chama de palavra. Aí, professor, traduz isso aí para nós, professor. Funciona assim, ó. O computador entende é isso aqui, ó, pessoal. Ele não entende o que é imagem, o que é letra P, letra A. Não, ele entende palavra, que vai surgir a letra P, letra A e a imagem você vê. Então, aqui, ó, se está desligado, é 0. Se está ligado, é 1. Se está desligado, é 0. Se está ligado, é 1. Se está desligado. E aí, assim sucessivamente, ó. Isso aqui é uma linguagem digital computacional. Aí, ó, desligado, 0. Ligado, 1. Desligado, 0. Pessoal, mas isso aqui, ele fica desenhado assim, bonitinho? Não. O computador, ele vê isso aqui, ó, pessoal. Então, lá na placa-mãe lá, que a gente utiliza o flat cable lá, tá? Os cabeamentos para ligar. Eu trabalho com manutenção de computador também. Então, isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é uma palavra digital. Ah, então é 0 e 1, professor? Isso aqui é uma palavra. Então, uma palavra vai formar, por exemplo, o número 1, o 2, a letra A, a letra B, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é digital, que é uma linguagem computacional. Aí você fala, professor, mas como que eu consigo esse 0 e 1, professor? Né? De onde é que eu vou tirar esse tanto de 0 e 1 aí da vida? Através das portas lógicas, ó. Tá vendo aqui? Então, as portas lógicas, nós temos uma porta lógica chamada OR, que é OR. Aí é tudo, nas minhas aulas você tem que aprender um pouco de inglês básico. Então, OR é ou em inglês. É como se fosse uma soma, mas não é soma. Daí que vai surgir o 0 e 1.
Aí, professor, fala dessa porta-OR. Porta-OR, rapidamente falando aqui para vocês, ó, senão não consigo falar da atividade. Então, porta-OR, como se fosse uma soma, mas não é soma. Porque no mundo computacional, no mundo digital, lá na Matrix, certo? Do filme Matrix, então a gente só tem aqui 0 e 1. Então, por exemplo, como se fosse uma soma. Porta A, entrada A, e B, saída X. Se eu colocar 0 no A e 0 no B, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2? Não, porque na linguagem computacional só existe 0 e 1. Então aqui é 1. Aí, professor, então quer dizer que a minha lâmpada está desligada, ligada, ligada, ligada. Que porta é essa? Porta OR. Próxima porta, próxima porta chama AND. AND em inglês é E. E significa multiplicação. Ou é o X do X-Men ou só o pontinho. Como se fosse a multiplicação, mas não é a multiplicação. Então, se eu tenho aqui a entrada A e a entrada B e saída X. Se eu tenho 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, significa que na porta AND, o único momento que a lâmpada vai estar ligada é essa daqui. Ó. E aí eu tenho a próxima porta. Para mim explicar tanto a NOR como a NAND, eu tenho que falar para vocês da porta NOT. A porta NOT é o seguinte, ela é não. NOT é não. Certo? É não. Não é ou não é? Por exemplo, ó. 1. Se entrou 1 aqui, vai sair 0. É. Se entrou 0, vai sair 1. Aí o que acontece? Vocês pensam que isso aqui é ruim, desenhar, tal, pererê, pororó. Aí o que o pessoal fez? Falou, não. Em vez da gente pegar e ficar desenhando essa parada aqui toda, a gente vai desenhar só a bolinha. Então, tudo que tiver bolinha é não. Certo? Em vez de eu ficar desenhando a flecha do índio, eu vou desenhar a bolinha. Então, o que eles fizeram? Tem a porta OR e tem a porta AND. Aí eu coloquei o não. Aí o que virou? NOR e NAND. Como assim, professor? Então significa que agora toda saída inverte. Dá um exemplo aí, professor. O exemplo é o seguinte, olha lá. 0 mais 0, 0. Inverteu, 1. 0 mais 1, 1. Inverteu, 0. 1 mais 0, 1. Inverteu, 0. 1 mais 1, 2. Não, não é 2. Aí inverteu, 0. Na NAND, 0 vezes 0, 0. Inverteu, 1. 0 vezes 1, 0. Inverteu, 1. 1 vezes 0, 0. Inverteu, 1. 1 vezes 1, 1. Inverteu, 0. Entendeu? E aí é o seguinte, daqui a gente consegue fazer uma simulação para fazer acionamento, pessoal. Você pensa que a parte elétrica surgiu aqui dessa eletrônica. Aí você fala assim, como assim, professor? Está vendo aqui a porta OR? Vamos dar o exemplo da porta OR. Levar para refrigeração. O professor também é técnico de refrigeração. Da manutenção de refrigeração. Então vamos lá. Sabe aqueles bebedouros lá do shopping? Então você vai lá no bebedouro do shopping, ele tem aquela torneira menor e tem a torneira maior. Aí você já viu que tem uma chavinha? Eu vou colocar a chave aqui, ó. A chave, outra chave,
Aí dando um exemplo já na montagem, tá? Outra chave. E aqui eu tenho o que a gente chama de válvula. Então você imagina que aqui é a nossa válvula, onde vai liberar a água. Eu vou fazer aqui que aqui é a água, tá? Pra vocês entenderem melhor. Então, se isso aqui for acionado, a água passa. Se está desligado, a água não passa. Então, isso aqui, ó, nós chamamos que é a OR. Então, aqui eu chego aqui com a fase, por exemplo, ó, certo? E aí, ó, vai ligar aqui, ó. Ligando, na verdade, como eu falei que ali é a água, né? Vamos desenhar mais direitinho. Então, aqui, ó, tem uma chave, outra chave, aqui, aqui. Ué, não, tá aberta, né? Vamos fazer mais bonitinho. Aqui, 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 aqui. Duas chaves, aqui, abriu, abriu. Aí, ficou melhor. Aí aqui é a fase, vai ficar melhor. Essa aqui é minha válvula, minha eletroválvula, tá? Que é uma solenoide que a gente chama. Solenoide, certo? E aí, você imagina que você tem um sistema de água aqui ligado. E aí, quando ela liga, deixa a água passar lá para a pessoa beber água. Então, isso aqui ele funciona, por exemplo, vamos dizer que vamos pegar pela norma técnica, 24 volts. Aqui é positivo e aqui embaixo eu tenho negativo, que já fica ligado, certo? Que é negativo. Então, é o seguinte, ó. O que que vai acontecer aqui, ó? Lá funciona assim, ó. Aí a pessoa chega lá para beber água lá no bebedouro, ela fala, não, eu quero beber água na torneirinha lá, né? Na menorzinho. Ele vem e pressiona aqui, ó. Pum. Aí vai liberar a água do menor. Aí fala, não, eu quero água do outro lá, que é do maior. Ele vai, pum, aciona aqui e faz o acionamento. Essa aqui é a porta OR. Agora a porta END. Vou dar exemplo da porta END. Que é para fazer o acionamento, dando um exemplo aqui do acionamento lá, do que vocês têm que fazer, tá? Mas agora eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente tem lá na empresa. Então, porta END. Então, lá na empresa, você pensa que a gente tem um sistema lá de reciclagem, sabe? E aí, tudo que é negócio de garrafa, PET, pererê, latinha, não sei o quê, etc. Aí vai lá pro fundo da empresa. Aí lá no fundo da empresa, lá a gente faz com a reciclagem. Aí essa reciclagem tem que fazer, você pensa em fazer uns quadrados assim, ó. Certo? Uns cubos, né? É fazer uns cubos assim, para depois para levar lá para siderurgia, lá, tal, de São Paulo, lá. Beleza, é desse jeito. Aí o que que a gente tem? A gente tem uma prensa. Pensa que é uma prensa. Imagina que isso é uma prensa, tá, pessoal? Isso é uma prensa. Então, aí aqui embaixo, assim, ó, é o lugar onde que o funcionário coloca os negócios lá, né? Coloca as latinhas, os trem e tal, para pressionar. Aí é tudo separado, né? Latinha de alumínio, garrafa PET, esse trem assim. Aí tem que fazer os cubos, o funcionário tem que fazer os cubos. Para evitar o acidente do caboclo vir aqui, ele aciona a máquina e aí inventa de pôr a mão aqui dentro, o negócio desce aqui em cima dele e machuca o cidadão, né? Para evitar isso, o que que a gente faz? A gente usa a END. Então você imagina que aqui é a bobina
que vai acionar o motor, certo? Para fazer o acionamento aqui, agora é END, tá? Então, a END é duas chaves em série. Vê se vai dar aqui, ó. Significa que ele tem que... Aqui, ó. Essa aqui tá aberta, essa aqui tá aberta. E aqui é o que vai fazer o acionamento. Então, para isso aqui descer, ó, ele tem que apertar essa botoeira, vamos dizer que é B1, e tem que acionar B2 também, ó. Quando ele liga essa e liga essa chave, aí que o motor vai ligar. Pessoal, que porta lógica é essa? Essa é a porta END, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ué. Essa é a porta END. Ou seja, quando é que eu vou ter o sinal nível 1 na saída? Eu só vou ter nível 1 na saída quando tiver 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Tá aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Esse é o momento que vai ligar, certo? Isso aqui, pessoal, a gente utiliza também... Foi daqui que tirou a parte de comandos elétricos. Você imagina que isso aqui a gente utiliza em motor elétrico para proteção, a gente utiliza disjuntor, relé térmico, na sua casa também. Então, dá um exemplo da sua casa, que é melhor, né? Que aí, sua casa aí vocês entendem melhor. A casa, quando ela é de acordo com a norma técnica, então você pensa o seguinte, certo? Eu arrumo esses defeitos direto. Então você pensa que é o seguinte, na casa ela tem que ter o quadro geral de distribuição. A gente chama de QGD, certo? Quadro geral de distribuição. O quadro geral de distribuição, ele tem que ter DR, ele tem que ter DPS, DR é para evitar o choque, tá? Ele tem que ter o DPS, o que é o DPS? Dispositivo de protetor de surto elétrico, certo? E tem que ter o disjuntor. Disjuntor geral e o disjuntor parcial, certo? Então você imagina o seguinte, que o disjuntor e o DPS tem que estar em série, que é o quê? A porta END. Se um dos dois pegar e der problema, o que acontece? X do X-Men, não funciona. Dando exemplo para vocês, é um ligado após o outro. Pessoal, dá um exemplo aí. Eu cheguei na casa lá do cliente lá à noite, me chamou urgente, final de novela, sem energia lá na casa da mulher, certo? Casal lá tal. E porque queria que colocasse o negócio para funcionar. E ele estava meio que doido da cabeça, porque tinha energia no bairro, tinha energia no padrão deles, certo? Lá no padrão lá fora, tinha energia, sabe aquele padrão que foi lá fora? Então tinha energia no padrão e não tinha energia dentro de casa. Por quê? Por causa do seguinte, porque deu uma tempestade antes, né, tal. E o DPS, você imagina que o DPS, então, ele tá aqui, ó. DPS. Aí nós temos aqui o disjuntor. Aí os equipamentos é ligado assim, gente. Vem o disjuntor, liga no DPS, do DPS, certo? Qualquer coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai desarmar. Se, por exemplo, cair um raio lá na cochichinha e vem lá para sua casa, em vez de queimar os equipamentos tudo, esse é um dispositivo protetor de surto elétrico. Deu um surto elétrico na rede, o que é que ele faz? Ele vai entrar em curto e automaticamente desarma o disjuntor. Foi o que aconteceu. Então eu cheguei lá, o DPS estava, porque a casa era da caixa, né?
caixa econômica. Aí o DPS estava em curto. Como é que eu sei que ele está em curto? Eu utilizo o aparelho, mas ele tem um mostrador. Se ele está verde, ele está ok. No meu caso, que é tudo vermelho, né? Se ele está verde, ele está ok. Se ele está vermelho, ele está em curto. Como ele estava em vermelho, já bati o olho e falei, o DPS. Aí o que eu fiz? Tirei o DPS, eu não tinha outro DPS, né? Fiz a ligação só com o disjuntor. Liguei lá para eles assistirem a novela, né? No outro dia eu fui lá, comprei o DPS, com as mesmas características, e coloquei. Então, um exemplo prático para vocês fazerem isso aí é desse jeito. Pessoal, se tiver qualquer pergunta, pode perguntar. Aí aqui, o que eu fiz? Ó, peguei e fui montando um exemplo. Então, eu coloquei aqui, ó, porta OR, porta END, porta NOT e a saída aqui, ó. Então, a OR, você pensa que 1 mais 1, 1. Quando é que eu vou ter um... Aqui, ó, vocês têm que pensar assim, ó. Vamos lá, ó. Professor, dá o exemplo aí. Ó, eu quero ligar minha bomba d'água aqui, certo? Vamos dizer que a bomba d'água está na saída 2. Vamos dar um exemplo. Então, você imagina aqui, ó, que eu tenho 1 mais 1 é 2? Não, é 1. Certo? E aqui, a 3, a entrada 3, você colocou um 1 também. Isso aqui é a porta END. Porta END é como se fosse uma multiplicação. 1 aqui e 1 aqui. 1 vezes 1, 1. Aqui, vindo para cá, se aqui deu 1, ele vai inverter e vai virar 0. Vamos dizer que isso aqui é uma lâmpada. Certo? E aqui é a sua bomba d'água. Como é a sua bomba d'água, ela vai acionar. Por exemplo, nesse momento a bomba d'água está funcionando. Certo? Aí você pode colocar aqui, ó, isso aqui é uma lâmpada. Então quer dizer que quando a lâmpada acender, a bomba d'água está parada. Vamos colocar aqui, ó, parada. Ou stop, né? Parada. Esse é um exemplo. Ó. Lembrando vocês, quando a gente faz uma montagem industrial, o ambiente é mais rústico, mais, né, pesado, mais tal. Nesse caso, a gente utiliza mais equipamentos mais brutos, que é o quê? Contator, botoeira, CLP, inversor de frequência, certo? Dificilmente a gente utiliza sistemas desse tipo aqui para estar fazendo o acionamento. Aí você fala, só tem jeito? Tem, ficaria muito mais barato, ficaria. Porque o que eu faria para vocês? Falar, ó, nós vamos utilizar isso aqui, vai ficar muito barato, mas isso aqui não dá para ir para a indústria. O que a gente faz? A gente, por exemplo, aqui em Goiás, aqui, ó, em Goiânia, a gente vai lá na 68, compra uma caixa de plástico, coloca isso aqui dentro da caixa de plástico, uma pretinha, certo? Aí fica protegido, né? Só que aí o negócio vai ficar quente aqui dentro. Como vai ficar quente, aí vai dar trabalho para nós. A gente tem que pegar e comprar um cooler. Cooler é um ventiladorzinho, tá, gente? Aí a gente faz o acionamento desse cooler. Aí ele pega e faz uma troca de ar aqui para refrigerar os componentes. Porque uma das coisas que você aprende aí, ó. Coloca na sua cabeça. Você já trabalha, quem trabalha já sabe disso. Equipamento eletrônico com temperatura alta não funciona bem, entendeu? Aí começa a variar, pererê, peroró, tal, não funciona bem. Então, o que acontece? Você tem que pegar e refrigerar isso aí. Como você tem que refrigerar, a gente teria que comprar um cooler ainda para colocar aqui. Geralmente, essa parte mais digital é utilizado em equipamentos eletrônicos, tipo CLP, que é o controlador lógico programável, a gente tem. O Arduino, que é um microcontrolador, a gente tem.
vários tipos de microcontrolador, PIC e assim vai, certo? Nós temos aí sistema de relógio. Então, vamos dar um exemplo. Isso aqui, pessoal, ele não é assim não, desenhado assim não, tá? Isso aqui, geralmente, a gente fala que fica dentro de um negócio chamado CI. O que que é CI? Você já aprende aí umas nomenclaturas que a gente utiliza, tá? CI chama circuito integrado. Então, o circuito integrado, você imagina que é tipo isso aqui, ó. Aí você tem o pino 1, aí tem vários tipos de CI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Aí você pensa que tem ali alimentação de 5 volts. E aí você tem o GND, que é o negativo, tal. Aí você fala, professor, então você está falando que as portas lógicas dentro disso aí fica. Então, essas portas lógicas ficam dentro desse aí. Entenderam? Certo? Então, eles são bem frágeis e tudo mais, né? Vamos dar outro exemplo aí. Por exemplo, hoje o semáforo, nós temos semáforo não só da luz lá vermelho, amarelo e verde. Nós geralmente temos semáforo lá, as luzes, e tem lá os dois displays. Os displays ficam lá na lateral, lá, certo? Aí fica contando lá, por exemplo, 60 segundos para abrir o sinal, 75 segundos para abrir o sinal. Aí aquilo lá é feito com CI. Aí a gente tem um CI, pessoal, por exemplo, que a gente utiliza lá, ó. Esse CI chama 555, ó. Parece nome de filme, né? James Bond. 007. Então, esse daqui, ó, é o CI 555. Esse CI 555, ele é um contador. Ele que gera aquele pulso lá que eu falei para vocês lá, ó. Isso aqui a gente chama de clock, tá, pessoal? Eu faço desenho bonitinho assim, depois eu vou falando os nomes. Aí esse aqui o nome é clock, ó. Aí você já sabe que é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. E aí, dito isso, aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei, ó, galera, legal. Aí vocês vão fazer o seguinte, isso aqui é só um exemplo. Se você quiser fazer de outro jeito, não tem problema não, certo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o diagrama de circuito lógico controla uma bomba d'água, com 13 entradas. Essa entrada aqui nós temos um M, de automático manual, tem um L, que é a ligação manual da bomba, e o H, que é o sensor de nível do tanque. E os componentes utilizados são as portas lógicas NOT, que é não, AND, que é e o OR, que é OU. E aí eu coloquei, ó, portas NOT, que a gente chama de inversora, né? Aí eu dou a sugestão para você. Sugestão, entendeu? Lembra lá do Chicanismo? A sugestão, entendeu? Passando sugestão para vocês. Ó. Então, vocês utilizam uma, duas, três, quatro, porta-note. Lembrando que a note, né? Ou você. Aí fica no seu critério, mas geralmente a gente utiliza só a bolinha, tá? Lembrando que a note é a flechinha do índio, com a bolinha, certo? Beleza? Mas aí geralmente a gente utiliza só a bolinha, né? Portas ends. Uma, duas, três. Certo? Sem indicação do professor. Porta OR. Um 9, só um. Aí entradas, eu coloquei aqui, ó. M de manual e automático, né? Chave que alterna entre modo automático e manual. L, ligação manual da bomba. Chave que ativa a bomba no modo manual. E o H, sensor de nível do tanque. Sensor que indica o nível do tanque. E aí, eu não sei se você já trabalha com software, eu peguei e indiquei o software. É porque cada um gosta de trabalhar com software, né? Aí nós temos o Proteus, todos que eu coloquei aqui, ele pode trabalhar gratuito e pago. Geralmente trabalha só gratuito, né? Então, você tem o Proteus, certo?
Aí você entra lá no site www.proteus e baixa o site. Baixa o software. Beleza? Você tem o Multisim, que também você tem a possibilidade de baixar e fazer a simulação que eu estou falando para vocês. Você tem o Logic Works. E esse aqui é o mais top da galáxia também. Esse aqui chama Easy EDA. Easy é fácil. EDA é o nome lá do pessoal que criou o software. E aí, quando você for escolher, você escolhe o esquema padrão, né? Pra você fazer. Certinho? Esse Easy EDA também é bom porque você faz simulação e tudo mais, tal, beleza, tal, tal. Beleza? E aí, esses são os softwares que o professor Alan indica para você. Aí, ó, escolha o software que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu nível de experiência. Dito isso, eu fiz aqui uma outra legenda, mais bonitinho. Legenda. M de manual e automático, L de liga o motor em modo manual, H, sensor do nível do tanque. Aí eu coloquei no desenho. Eu peguei e falei, ó, vou colocar aqui e vou colocar no desenho, né? Aqui, ó, o M, que é manual e automático, tá aqui, ó. Tá vendo a chave lá? O L liga o motor em manual, certo? Olha lá. E o H é o sensor do tanque. Lembrando que isso aqui é só uma simulação para o aluno desenvolver, aprender e tudo mais, né? Geralmente na indústria a gente trabalha com os equipamentos que eu falei para vocês. E aí o que é que eu fiz, ó? Aí eu não vou entregar o circuito para vocês, né? Usa a sua imaginação. Então imagine que aqui é a nossa bomba d'água. Bomba d'água é assim, ó. Você imagina que aqui é a nossa bomba d'água. Well. 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 Aí tá o eixo, né? Well. Certo? Aí chama a bomba d'água por causa do seguinte, gente. Isso aqui chama MIT. Que é MIT, professor? Motor de indução trifásica. Aí a bomba fica aqui, ó. A bomba d'água geralmente é aqui onde passa a água, tá? Aí você imagina que vem a água e aí vai levar para lá, para onde quer ir. Beleza? Então aqui é a nossa bomba d'água, certo? Isso aqui, que porta é essa, professor? Essa porta, deixa eu diminuir um pouco, né? Aí, aqui eu acho. Aí, aqui deu. Que porta é essa? Essa é a porta OR. A porta OR é como se fosse uma soma. Teoricamente, o que significa? Qualquer um desses aqui que você tiver um, se aqui está 1, aqui está 0 e aqui está 0, a bomba vai funcionar. Então, por exemplo, 1 mais 0 mais 0, 1. A bomba ligou. Agora, se eu tiver 0, 0 e 0, 0 mais 0 mais 0, 0. A bomba não liga. E esse aqui, o que é, professor? Isso aqui chama-se porta-end. Porta-end é como se fosse multiplicação. Para a porta-end sair nível 1 aqui, aqui e aqui, todas essas três aqui tem que estar 1, 1 e 1. Certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aí, aqui é 1, 1, 1, 1. O que acontece com a bomba? A bomba d'água liga. Só que aí a pergunta é o seguinte, o que acontece? A bomba d'água pode funcionar sem água? Não pode. Certo? E quando encher? Você tem lá a caixa d'água ou o reservatório, que vamos dizer que é o reservatório. Né? Então, aqui é nível máximo.
E aqui é nível mínimo. Se a água bateu aqui, o que que ela faz? Desliga. Vai desligar. Então, por exemplo, você pode falar assim, ó. Aqui é 0, ó, professor. 0 vezes 1, 0. Entendeu? Então, aqui desliga a bomba. Se mandar ligar a bomba d'água e não tiver água, certo? Tem que dar 0. Porque senão pega e queima a bomba. Então é isso aí. Valeu o exemplo, cara? Legal. E aí, ó. Isso aqui é uma prática que a aluna fez lá na sala de aula. Simulando isso aí que eu falei para vocês, só que com a montagem, né? Beleza? Certo? Então, utilizou os reservatórios, tudo isso que eu expliquei para vocês. Ó. Estamos simulando, através desse projeto, como é realizado o transporte de água de forma automática entre dois tanques, em que a água é enviada do tanque de baixo para o tanque de cima. A torneira simula o uso da água. Quando a água no tanque de baixo atingir o sensor de cima, irá soar um alarme, que simula uma eletroválvula, o desligamento de uma eletroválvula. Aí vai chegar no sensor de nível alto. Assim que a água atingir o sensor superior no tanque de cima, a bomba será desligada. Viu? Abrimos a torneira para simular o uso da água. Essa aí é a atividade. Quando a água ficar abaixo. Olá, professor Alain. Passando para vocês aqui a parte de eletrônica digital. Hoje vamos falar aí sobre portas lógicas. Então, o professor Alain aqui, ó, preparou aqui uma aula aqui para vocês aqui. Então, nós temos aqui as nossas portas lógicas. Então, o professor Alain vai tirar umas dúvidas dos alunos que estão essas dúvidas referentes aí a portas lógicas, na parte de eletrônica digital. Então, você seja bem-vindo aí a esse mundo da inovação e tecnologia. Pessoal, a parte de computacional, nós trabalhamos com eletrônica digital, que é 0 e 1. 0 seria desligado e 1 seria ligado. E isso nós trabalhamos através das portas lógicas, como porta lógica OR, AND, NOR, NAND e NOT. Para isso, você também tem que aprender um básico de inglês que o professor Alain vai estar passando facilmente para vocês. Aqui é doce, 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 que nem mel. Ok? Fácil, fácil, fácil. Então, vamos lá. Essa parte de portas lógicas, nós temos essa porta lógica aqui chamada OR. A porta lógica OR, traduzindo a português, ela significa ou seria uma somatória. É como se fosse uma somatória, mas não é uma somatória. Então, neste caso aqui, por exemplo, ó, eu vou ampliar para vocês, ó, nós temos aqui a porta OR. Essa porta lógica OR, nós temos aqui a entrada A e a entrada B e a saída X. OR, em português, significa ou, certo? E aqui a entrada A vai estar em 0, B vai estar em 0 e a saída X em 0, tá vendo? Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1.
1 mais 1, 2. Não, porque na parte da eletrônica digital, em portas lógicas, ou você tem 0 ou 1. Então, aqui seria o nível 1. Essa é a porta lógica OR, conhecida como OU, como se fosse uma soma, ok? Esta é a simbologia dela. A nossa porta lógica, a próxima porta lógica, nós chamamos de porta lógica AND. A porta lógica AND é como se fosse uma multiplicação, mas não é uma multiplicação. Então, temos a entrada a entrada B e a saída X. Vamos verificar quando que vai ligar a saída X? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Ou seja, essa é a porta AND, que significa E, ou seria uma multiplicação, ok? Agora, vamos trabalhar aqui com a negação. Essa negação vai se transformar em NOR e vai se transformar em NAND. Então, temos a porta NOR e a porta NAND. Pessoal, mas da onde que vai surgir essa negação? Essa negação vai surgir dessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha negação. Mas, para isso, nós temos aqui a porta NOT. NOT, em inglês aqui, traduzindo para o português, significa não. Então, imagine que aqui entrou com o nível 1, vai sair, no caso, então, uma inversão no nível 0. Ela é uma inversão, ok? Certo? Neste caso aqui, ó, essa é a nossa tabela verdade. Se você entrou com 0, vai sair 1. Se entrou com 1, vai sair 0. Então, isso aqui é uma inversão. Como fica meio complicado fazer esse desenho, né? Certo? Toda hora ficar fazendo essa flechinha e essa bolinha. Geralmente a gente utiliza só essa bolinha. Ou seja, aí surgiu a porta NOR e a porta NAND. Tá vendo aqui? Porta OR e porta NAND. Tá vendo a bolinha aqui, ó? Essa bolinha é de negação. Negação, ok? Então, temos a porta lógica OR, porta lógica AND, e agora vamos acrescentar o N de não, que significa NOR e a porta NAND. Vamos fazer a tabela verdade? A tabela verdade é bem fácil de fazer, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu tenho 0 mais 0, inverteu, eu vou ter 1. 0 mais 1 vai dar 1. Inverteu, vai dar 0. 1 mais 0, inverteu, vai dar 0. 1 mais 1, 2. Não, é 1. Inverteu, vai dar 0. Então, o único momento que vai ligar a saída X é no primeiro momento. 0 mais 0, que vai dar, inverter no sinal, vai ser 1. E na NAND? Na NAND ocorre da mesma forma. 0 vezes 0, 0. Inverteu. 1. 0 vezes 1, 0. Inverteu. 1. 1 vezes 0, 0. Inverteu. 1. 1 vezes 1, 1. Inverteu. 0. Então, basicamente, nós temos a porta OR, porta AND, porta NOR, porta NAND, porta NOR. Pessoal, o computador, na linguagem computacional que nós utilizamos aí na eletrônica digital, você imagina que o computador não vê a imagem, as letras, não. Ele vê aqui essa parte digital que eu estou passando para vocês, certo? Que nós chamamos de palavra. Pessoal, mas como assim uma palavra? Então, você imagina que é assim, ó. Então, nós temos aqui um sinal aqui, ó, que é gerado através de uma porta lógica. Tá vendo aqui? Professor, então significa que isso aqui é um sinal, do computador? É. Aí, quando está desligado, a gente fala que é 0. Quando está ligado, é 1. Quando está desligado, é 0. Quando está ligado, é 1.
Quando está desligado, é 0. Quando está ligado, é 1. Quando está desligado, é 0. Quando está ligado, é 1. E quando está desligado, é 0. Essa é uma linguagem computacional. E aí nós temos aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é igual lá na Matrix, lá do filme, ó. Então aqui, ó, isso aqui é uma palavra, ó, certo? Pessoal, mas da onde que surge essa palavra? Através que nós chamamos de... Vocês têm que começar a aprender as nomenclaturas, certo? Nós temos o CI. O que é CI, professor? É circuito integrado, certinho? Então, CI é o circuito integrado onde tem essas portas lógicas. Então, por exemplo, nós temos aqui um CI, que é o 7400. Aí você vai na internet e procura aí o que é o 7400. Aí você vai pegar o 7400. E aí ele tem uma porta lógica. E aí você fala assim, pessoal, fala outro CI aí para nós. Esse CI que eu acabei de falar para vocês, certo? Que eu mostrei a tabela verdade, né? A álgebra booleana, que nós chamamos. Esse é o CI, que é o circuito integrado, chamado CI 555. Legal, né? Parece lá do James Bond, né? 007, né? Então, aqui é o CI 555. Se você procurar o CI 555, ele é para gerar um clock, ele é um contador. Então, o que utiliza? Utiliza na parte digital, que é aquele sinal que eu mostrei para vocês. Ó. Muito utilizado em display, relógio. Sabe quando você para no semáforo lá? Hoje nós temos lá os displays que fica do lado do semáforo. Aí você coloca 2 displays, utiliza o 6555 e monta o circuito. E aí o pessoal lá tem um tempo. Você parou no semáforo, aí tem os 2 displays, né? Ao lado do semáforo, que indica aí, por exemplo, 75 segundos. 60 segundos, vai depender da via, né? Certinho? Daí que esse 6555 que vai gerar aquele sinal que o professor Alan falou para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? E é através de capacitor, resistor, você define qual é o tempo aqui do seu clock, ó. Bastante utilizado em temporizador, tá? Certinho? Dito isso, pessoal, nós temos então esse mundo de 0 e 1, né? 0 desligado e 1 ligado. E aí nós temos aqui, ó, o professor Alan colocou a nossa expressões, certo? Então, aqui, ó, porta ente, coloquei aqui, ó, significa o E, né, que é multiplicação, como se fosse uma multiplicação. E aqui é a tabela verdade, tá vendo que eu falei para vocês? E aí nós temos aí, daí que nós tiramos circuitos elétricos. Então, nós temos aqui, ó, a porta lógica AND é um circuito em série aqui, ó, tá vendo? Essa lâmpada só vai ligar quando as duas chaves estiverem fechadas, A e B, certo? E aí a gente tira a tabela verdade aqui, ó, essa expressão. Quando que vai ligar a lâmpada? A vezes B. Então, só quando o A e o B estiver fechado. Eu só dar um exemplo na área industrial. Então, na área industrial, com segurança, tem uma máquina lá chamada lá prensa. O operador, para tá trabalhando nessa prensa, ele não pode pressionar o botão e meter a mão lá dentro da prensa que pode esmagar a mão dele. Aí o que que a gente faz? Coloca um botão A, botão B, só quando ele apertar os 2 botões que a prensa vai funcionar. Se ele tirar um dedo de um dos botões, vai fazer o quê? Vai parar automaticamente. Esse é um sistema de segurança que é utilizado. Tem outro sistema de segurança utilizado no circuito elétrico que nós chamamos de seletividade. Então,
A porta END é utilizada como se fosse uma seletividade. Então, por exemplo, no circuito, nós temos aí o disjuntor geral e temos os disjuntores parciais, certo? Aí, se desarmar qualquer um dos disjuntores, vai proteger aí o seu circuito elétrico. Na parte industrial, utilizamos essa seletividade como disjuntor e o relé térmico, por exemplo, esse fica em série. Disjuntor protege contra curto-circuito, é possível sobrecarga, e o relé térmico protege aí contra a sobrecarga. Se um dos dois desarmar, o que acontece? Vai abrir o nosso circuito elétrico. Ok? Essa, então, é a nossa porta END. E aqui nós temos a porta OR. A porta OR é um circuito paralelo, tá vendo aqui, ó? Se você acionar a chave A, a lâmpada liga. Se você acionar a chave B, a lâmpada liga. Nós falamos que isso aqui é um circuito OR. Ou aciona A, ou aciona B, vai ligar a lâmpada. Aqui está a nossa tabela verdade e está a nossa álgebra booleana aqui, ó. Nossa expressão A mais B, certo? E temos aí a porta NOT, que eu falei para vocês. A porta NOT, que é não, certo? Só vai acender a lâmpada quando tiver ligado aqui, né? Certo? Então, significa o seguinte, se na entrada A tiver 0, a saída é 1. Aí nós chamamos que é barrado, porque é uma negação, tá vendo aqui, ó? Certo? Então, 1 vai sair 0. Então, falamos que é barrado, ok? Quando nós utilizamos a porta NOT, que é um não, nós não vamos colocar setinha, que a setinha dá trabalho demais para colocar. Então, o que a gente faz? Vai colocar essa bolinha, tá vendo aqui, ó? Então, nós temos aqui a porta END com a bolinha. Aí não. Agora você tá vendo que eu coloquei A vezes B barrado? Por que é barrado, professor? Porque eu coloquei essa bolinha aqui, ó. Certinho? Aí eu tenho a porta NOR. Ah, professor, por que é A mais B barrado? Porque eu coloquei a bolinha. Então, nós temos aí o quê? Uma negação. Aí nós falamos que é a porta NEND e a porta NOR. Ok? Bem, pessoal, hoje foi essa aula aí bem rápida aí sobre portas lógicas, né? Falei sobre a porta END, sobre a porta OR, sobre a porta NOT, sobre a porta NOR, sobre a porta NAND. E isso aí é um complemento das aulas de eletrônica digital que o professor Alan está fazendo aí step by step, ou seja, um passo a passo, para você ter um entendimento melhor. Qualquer dúvida aí, você pode entrar em contato com o professor Alan, que ele vai estar ajudando vocês. Obrigado, tchau, tchau.